Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. O tema do nosso vídeo de hoje são os 5 bilionários do futebol brasileiro. Eu estou falando dos 5 clubes que passaram da casa do bilhão em termos de arrecadação no futebol brasileiro. Será que nós estamos criando uma nova casta de clubes bilionários? Ou será que os clubes só estão movimentando mais dinheiro, mas continuam endividados? Esse top 5 dos bilionários tem que ter um asterisco, porque a gente vai fazer uma análise nesse vídeo do Dois Toques que essa moeda tem duas faces. A face da arrecadação e a face da dívida. Bom, é por isso que a gente vai separar esse top 5 em dois. Vamos falar de Flamengo, Palmeiras e depois de Botafogo, Fluminense e São Paulo, que completam os 5 clubes brasileiros que atingiram a casa do bilhão em arrecadação na última temporada. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Afinal de contas, os clubes brasileiros estão ficando mais ricos ou apenas movimentando muito mais dinheiro enquanto continuam endividados? Esse vai ser o tópico do nosso vídeo de hoje aqui no Dois Toques. Nós vamos falar do Clube dos 5. Normalmente falamos do Clube dos 12 maiores, já houve o Clube dos 13, agora é o Clube dos 5. Afinal de contas, na última temporada chegamos a números nunca antes imaginados para clubes brasileiros, principalmente clubes como Botafogo e Fluminense, que há pouquíssimo tempo beberam de águas bem amargas. O Fluminense, antes da virada do século, chegou a jogar a terceira divisão, ameaçado até de existência. E aí a Unimed deu aquele upgrade, mas o time passou por algumas dificuldades, sendo rebaixado em 2013, aí tapetão, aquela coisa toda. E o Fluminense não é aquele clube que tem um dos maiores patrocínios do futebol brasileiro, uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. Passa longe disso. Como é que o Fluminense consegue entrar nessa equação? E o São Paulo? O São Paulo, que é um gigante do futebol brasileiro, mas que vem mal das pernas já há algum tempo. Inclusive uma crise política sem fim. E o Botafogo? O Botafogo, que parecia estar na rota do bilhão, ali ao lado de Flamengo e Palmeiras, disputando títulos 2023, 2024, 2025, e de repente o castelo ruiu. O time hoje tem uma dívida muito maior do que imaginou ter, mas também uma arrecadação muito maior do que teria, até para o mais otimista botafoguense. Afinal de contas, o Botafogo estava jogando uma Série B há 4 anos. Impressionante, não? Tá aqui o Clube dos 5. Quem faturou mais de 1 bilhão no futebol brasileiro? O Flamengo é o líder com uma receita acima de 2 bilhões. Impressionante, incrível. Maior receita do país e, aqui o ponto importante, maior superávit também. O Palmeiras quase chegou a 2 bilhões. 1,78 bilhão com receita recorde e o segundo maior superávit. Aí vem, esses dois são um caso à parte, né? Aí vem a outra turma. O Botafogo foi o terceiro, com uma arrecadação de 1,4 bilhão. Uma receita bilionária, mas com um déficit alto. O São Paulo foi o quarto, com 1,07 bilhão. Teve superávit, porém, esse asterisco é importante, o balanço foi rejeitado no Conselho. E o Fluminense com receita de 1,02 bilhão, mas também terminou no vermelho. Bom, acho que Flamengo e Palmeiras, como eu falei, aparecem como os casos mais sólidos, né? Além de um faturamento muito alto, também terminaram 2025 com grandes superávites. Veja só, o Flamengo lidera fechando com 336 milhões positivos e o Palmeiras com quase 300, 292,4 milhões positivos. Muito se fala da espanholização do futebol brasileiro, que há uma tendência de espanholização. Não há uma tendência, já há espanholização. E não é só o faturamento, eles faturam mais. Porém, se nós pegarmos aqui
o lado esportivo, a gente vai entender que quanto melhor a gestão, quanto maior o faturamento, quanto menor a dívida, quanto maior o superávit, melhor o elenco, maior a capacidade de desenvolver a base, maior a capacidade de vencer a concorrência com adversários do mesmo país para a contratação de um jogador. E maior a possibilidade de você tirar um bom jogador de um outro clube que concorre com você, mas que não tenha essa boa gestão. E aí a gente vai entender que tudo isso entra dentro de campo. A gestão entra dentro de campo. O domínio financeiro, ele é igual a domínio esportivo. Flamengo e Palmeiras juntos somam 7 brasileiros nos últimos 10 anos. São 7 campeonatos brasileiros. Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro são as exceções. 5 Libertadores nos últimos 10 anos. Isso é muita coisa. Nos últimos 10 anos o Flamengo conquistou 3 Libertadores. O Palmeiras conquistou 2 Libertadores. Isso para um clube que não ganhava desde 81. O Flamengo não ganhava uma Libertadores desde 81. Então, isso quer dizer muita coisa. Muita coisa. E o futebol brasileiro, na verdade, essa espanholização, está criando algo que não tem lá na Espanha, por exemplo. Porque lá na Espanha, assim como na Europa, claro, há o fair play financeiro, existem regras, tal, mas não há esse abismo financeiro entre Real Madrid e Barcelona que há com as outras equipes. Aqui a gente tem uma elite financeira. Quem consegue faturar alto, manter saldo positivo, joga mais campeonatos, joga mais copas, disputa mais títulos e, é claro, vai estar sempre se alimentando, se retroalimentando no topo da pirâmide. As SAFs vieram para, a contragosto, né, obviamente de muitos, vieram para quebrar essa espanholização. E o Botafogo foi o caso mais próximo disso. Uma receita bilionária com alerta vermelho. O Botafogo é um dos pontos mais fortes aqui para essa análise da quebra da espanholização, porque ele entra nos dois lados da análise. Na parte da receita, o Botafogo tem praticamente a mesma do Palmeiras, 1,4 bilhão de receita, entrando nesse top 5 como terceiro colocado. Mas 2025, por exemplo, o Botafogo fecha com um déficit de mais de 290 milhões de reais, o segundo maior déficit do país. E na parte das dívidas, o Botafogo tem aí 2 bilhões de passivo total. O que preocupa é que 67% da dívida está no curto prazo, ou seja, são obrigações que o Botafogo precisa pagar em 12 meses. Só em contas a pagar por transferências de jogadores, gente, passa de 1 bilhão. 1,1 bilhão em aberto. Isso é o alerta vermelho. Qual é a questão da esperança? Qual é o alerta verde, se assim dizer? O Botafogo está muito próximo de fechar com a GDA Luma para ser a nova acionista majoritária, conhece todos os documentos, todo o passivo, todo o balanço, teve acesso a toda a documentação e está muito consciente de que quer comprar. Casa falida e sem chance de prosperar, ninguém quer. Ninguém quer. É estranha essa disputa por um time que para muitos está quebrado, está falido, já era, tal. Mastercom Capital, Hutton Capital, GDA Luma, o próprio John Textor com Marinax e Kia Jurabchian. Se não tivesse possibilidade de crescimento, ninguém estaria brigando pelo Botafogo. Mas há uma guerra, há uma briga. O John Textor não quer largar de jeito nenhum. Por quê? Porque o Botafogo é um ativo valiosíssimo. O Botafogo é uma marca valiosíssima. Nos últimos anos esteve no Ballon d'Or. E a GDA Luma, sabendo dessas dívidas, pretende fazer injeções de milhões nessas dívidas a curto prazo, renegociando-as. Então o Botafogo ele é um case que foi de sucesso temporário. Depois a dívida bateu na porta. Ele pode voltar a ser um case de sucesso? Pode voltar a ser um case de sucesso, porque ele já demonstrou que tem possibilidade de entrar no bolo da espanholização, de quebrar um pouco essa dicotomia Flamengo e Palmeiras, se tiver um bom investimento, se tiver uma montagem de elenco correta, se pagar em dia. Os outros dois exemplos, São Paulo e Fluminense, o São Paulo, por exemplo, ele teve receita de 1,7 bilhão e um superávit de 56 milhões. Mas esse balanço financeiro foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo. O clube aparece na matéria das dívidas com 2,4 bilhões de dívidas totais. O passivo circulante, por exemplo, de São Paulo subiu de 844,7 milhões em 2024 para 1,03 bilhão em 2025. Então o caso de São Paulo é muito grave porque existe
uma séria tendência de esconder dados, de macular dados. São Paulo passa por uma crise política muito grande. Já teve impeachment, já teve afastamento, já teve polícia, já teve Ministério Público. E o São Paulo não vem conseguindo dar conta das suas contas. Está difícil dar conta das contas do São Paulo. E não há um plano, como no Botafogo. O Botafogo tem um plano, a GDA Luma. O São Paulo não tem um plano a curto prazo, a médio prazo. Vou dar uma pausa rápida no nosso assunto, porque esse vídeo é um oferecimento da nossa nova parceira, a SofaScore. Fica ligado. Olha, a Copa do Mundo tem muita história bacana, mas tem um jogo que eu lembro assim perfeitamente, que me marcou muito, foi o Brasil e Inglaterra de 2002. Primeiro pela atmosfera que foi aquele dia, uma madrugada onde você saía e não parecia que tá de madrugada, né? Todo mundo acordado, todo mundo nas ruas vendo o jogo. Eu lembro que perto da onde eu morava tinha um bar que as pessoas abriram o bar de madrugada para passar o jogo e a gente reuniu todo mundo, foi para lá para assistir Brasil e Inglaterra. Acho que começou por volta de 3h30 da manhã. Era o horário por conta da Copa do Mundo, que foi no Japão e na Coreia. Além da atmosfera de ser de madrugada, mas não parecia que tá de madrugada, tava todo mundo acordado vendo o jogo da seleção. Você via as ruas movimentadas às 3 horas da manhã. E aí aquele clima bacana de Copa do Mundo, confiança em alto. O Brasil vai lá e começa perdendo. Aquele gol que o Lúcio tenta dominar a bola na coxa e sobra pro Michael Owen. Timaço também da Inglaterra, né? Um baita time. E aí o Michael Owen aproveita e faz o primeiro gol da Inglaterra. Só que nesse dia tinha um cara inspiradíssimo chamado Ronaldinho Gaúcho, que era um começo ali da carreira de bruxo do Ronaldinho, como era conhecido, que faz uma jogada ali que entorta o Ashley Cole, que deve estar com dor na coluna até agora. Toca pro Rivaldo, o Rivaldo vai lá e empata o jogo. E aí depois aquele gol lendário do Ronaldinho de falta, né? Que até hoje tem gente que duvida ainda do Ronaldinho ter chutado direto ali. Eu não sou maluco de duvidar de Ronaldinho Gaúcho. Obviamente tentou fazer aquele gol e fez um golaço para a seleção brasileira. 2-1, aquele jogo para mim, essa madrugada ficou marcado na história das Copas. E depois disso o Ronaldinho ainda é expulso, faz uma falta com o pé por cima da bola ali, acaba sendo expulso. É o personagem do jogo disparado, né? E o mais legal de tudo é que o aplicativo da SofaScore mostra pra gente com detalhes todas as estatísticas desse jogão aqui de bola, posse de bola, as chances criadas, a formação do jogo, a nota dos jogadores, todos os detalhes da partida, todos os detalhes você consegue ver aqui no aplicativo da SofaScore. Isso acaba deixando a memória muito mais detalhada, muito mais viva com a gente. Então aproveita e já baixa o aplicativo da SofaScore e acompanha todos os detalhes no maior aplicativo de estatística de esporte do mundo. O Fluminense é o caso mais emblemático. Todo mundo sabe que a arrecadação do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo também chegou a bilhão por conta da premiação do Mundial de Clubes. Tá? Agora, o Fluminense ele tem uma máquina de fazer craques, que é Xerém. Mas o Fluminense, por exemplo, não consegue aumentar muito o número de sócios, o Fluminense não consegue ganhar tanto dinheiro assim com os jogos no Maracanã. O Fluminense é um caso emblemático. Esportivamente, o Fluminense provavelmente vai disputar a sua 8ª Libertadores seguida. O Fluminense está sempre ali, esportivamente, no grande bolo. Mesmo que financeiramente, só nesse ano o Fluminense tenha passado do bilhão. Ainda chegando às semifinais, faturou menos que o Botafogo, por exemplo. O Fluminense é um caso emblemático. Ele termina o ano no vermelho. Por isso, quer virar SAF. A estrutura atual não agrada a alguns dirigentes e ele quer virar SAF para poder atrair mais dinheiro novo. O Fluminense atua sempre no limite, mas tudo indica com alguma responsabilidade, maior, por exemplo, que o São Paulo, que também é um clube associativo. Mas esse é o top 5 dos bilionários com asterisco do ladinho. Afinal de contas, Flamengo e Palmeiras estão no topo dessa árvore financeira sustentável. Os outros podem variar. O que você achou desse vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário. A gente quer saber para dialogar com você. Um beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.